Bom dia, pessoal! Então, olha só, hoje nós vamos ver tabela de ponto de fusão e ebulição. Nós vamos aprender a identificar o estado físico de uma substância numa determinada temperatura, tá? Conhecendo o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma tabela, tá? Com ponto de fusão e ponto de ebulição da substância A, B, C e D. Detalhe, lembrando, o que vem a ser fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, temos a substância A com ponto de fusão 20, ponto de ebulição 30. Temos a substância B com ponto de fusão menos 1 e ponto de ebulição 10. Temos a substância C com ponto de fusão 15 e ponto de ebulição 40. E temos a substância D com ponto de fusão menos 2 e ponto de ebulição 50. Então, como eu havia falado, nós vamos trabalhar esse estudo da seguinte forma. Temos a tabela e vem o problema. Qual será o estado físico das substâncias A, B, C e D quando a temperatura atingir 25 graus Celsius? Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar a linha de temperatura, tá? Eu traço uma linha, no meio da linha eu coloco o ponto 0 graus Celsius. À direita de 0 eu vou ter temperaturas positivas. À esquerda de 0, eu vou ter temperaturas negativas. Vamos pegar essas temperaturas positivas e negativas da nossa tabela, tá ok? Então vamos lá. Qual é a menor temperatura positiva mais próxima de 0? 10. Depois de 10, gente, vem quem? 15. Depois de 15, 20. Depois de 20, vem quem? 30. Depois de 30, 40. E depois de 40, 50. Então eu tenho 10, 15, 20, 30, 40 e 50. Qual é a temperatura negativa dentro da tabela mais próxima de 0? Menos 1. E depois de menos 1, menos 2. Tá? E qual é a temperatura de referência que o problema nos dá para que nós possamos identificar o estado físico das substâncias A, B, C e D? 25 graus Celsius. Então eu tenho 0, 10, 15, 20, 20, 30. Então 25 graus Celsius fica entre 20 e 30. Então eu vou colocar aqui, ó, com um asterisco, tá? Porque é a temperatura de referência. É em cima dela que nós iremos trabalhar. A ideia para identificar o estado físico da substância A, da substância B, da substância C e da substância D. Sendo dados os seus pontos de fusão e ebulição. Gente, não vamos esquecer. Ponto de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos à substância A. Então a substância A tem ponto de fusão 20 e ponto de ebulição
Aliás, ponto de ebulição 30, tá certo. Então, o que acontece a 20 graus Celsius? A substância A, ela passa, se é fusão, a 20 graus ela está passando do estado sólido para o estado líquido. A 25, ela está em que estado? Líquido. E a 30 é o seu ponto de ebulição. Ela vai passar do líquido para o gasoso. Então, gente, o problema está pedindo para nós identificarmos a 25 graus Celsius. Se a 20 ela sofre fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, a 25 ela está no estado líquido. Por quê? A 30 ela passa de líquido para gasoso. Então aqui, ó, líquido. Vamos ver a substância B. A substância B tem menos 1 de ponto de fusão e 10 de ponto de ebulição. Então, olha só, o que ocorre a menos 1 grau Celsius? Então, aqui, gente, a substância B, ela passa do sólido para o líquido, é o ponto de fusão, menos 1, do sólido para o líquido. A 0, líquido. A 10 é o ponto de ebulição dela, então ela vai passar do líquido para o gasoso. A 15, gasoso. A 20, gasoso. E a 25, gasoso. Substância C. Vamos lá. A 15 é o ponto de fusão da substância C e a 40 é o ponto de ebulição da substância C. Então, gente, vamos lá. A 15 graus Celsius, o que acontece com a substância C? Ela passa do sólido para o líquido. A 20, líquido. A 25, líquido. A 30, líquido. A 40 é o ponto de ebulição, ela passa do líquido para o gasoso. Gente, a 25 ela estava em que estado? Líquido. A substância D, ela tem menos 2 de ponto de fusão e 50 de ponto de ebulição. Então, gente, o que acontece a menos 2 graus Celsius aqui? Ela passa de quê para quê? Ela passa de sólido para líquido. A menos 1, líquido. A 0, líquido. A 10, líquido. A 15, líquido. A 20, líquido. A 25, líquido. A 30, líquido. A 40, líquido. O que ocorre a 50 graus? Ela vai passar do líquido para o gasoso, que é o ponto de ebulição. Então, gente, a 25 ela estava em que estado? Líquido. Então, gente, eu estou mandando 2 exercícios para vocês exercitarem a ideia. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: identifique o estado físico das substâncias nas tabelas a seguir. Então, eu tenho tabela A e tabela B, tá? Então, na primeira tabela, vocês têm as substâncias A, B e C, com seus pontos de fusão e ebulição. Eu quero saber o estado físico dessas substâncias quando a temperatura atingir 15 graus Celsius. E na tabela B, vocês também têm as substâncias T, Y e Z. Eu quero saber o estado físico das substâncias quando a temperatura atingir 35 graus Celsius. Eu também tenho ponto de fusão e ponto de ebulição dessas substâncias, tá? Então, minha gente, um forte abraço,
Um muito obrigado, curtam o feriado e aproveitem para estudar. Obrigado, tchau.